E aí, no ano, vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre funções. A aula vai ser amanhã, né? Hoje não teve aula, mas como eu vi aqui que o plano de vocês do PET vai começar com função, eu vou fazer uma introdução. Essa aqui já não é uma parte para resolver de atividade do PET 1, da semana 1, não. É simplesmente uma introdução do que seriam funções. Porque, pelo que eu vi, eu acho que já vão iniciar um pouquinho mais na frente, como se você já tivesse essa noção atrás. Então, vamos lá. O que é função? Antes, né, todo mundo já viu falar. Como você viu no PET aí, você viu falar o que é uma função. Deve estar com isso na cabeça, com essa pergunta. Então, com certeza, você está com essa pergunta, não é? Então, beleza. Então, vamos iniciar um pouquinho, falar um pouquinho de onde vem essas funções e para que nós vamos usar funções. Uma forma típica de funções é quando a gente trabalha com gráfico. Você quer ver o desempenho, por exemplo, de uma viagem com quilômetros percorridos e a hora de viagem. Você pode ter uma relação básica entre um valor e outro. Então, a função nada mais é do que um trabalho entre dois conjuntos, como nesse primeiro exemplo que eu coloquei para vocês aqui. Ó. Exemplo 1. Imagine um carro que mantém uma velocidade constante de 60 km por hora. Isso significa que a cada hora que passa, ele percorre 60 km. Eu fiz aqui uma tabelinha. Essa tabelinha, na verdade, nós temos dois conjuntos. O conjunto que tem o valor que seria a hora de viagem, e um conjunto que teria valores que seria os quilômetros percorridos. Então, na verdade, a função quer dizer que é um conjunto em função de um outro conjunto. Quer dizer que um conjunto vai ter uma função, vai ter um resultado que vai ser a resposta do outro conjunto. Então, aqui, ó, por exemplo, no tempo 1 de viagem, na hora 1, ele vai percorrer 60 km. No tempo de viagem, que seria a hora 2, né, a segunda hora de viagem, ele chega a concluir 120 km. Isso ocorre sucessivamente. Então, vamos lá. Coloquei aqui. Repare que existem duas grandezas. Seria a distância, que são os quilômetros, e o tempo, que no caso de cá, desse conjunto, é a hora. E que a quantidade de quilômetros percorridos, está vendo? Depende da quantidade de horas de viagem, ou seja, o tempo percorrido é em função das horas gastas na viagem. Começou a pegar o que significa então a função. Quer dizer, os quilômetros percorridos em função do tempo de viagem. Viu? Quer dizer que nós temos um tempo que vai ter como função gerando uma quilometragem mais alta percorrida. Então, dizemos nesse caso que a distância percorrida está em função do tempo. Beleza? Então, com isso, nós podemos chegar a uma fórmula que leva a minha hora de viagem à distância percorrida. É claro, coloquei um gráficozinho simples, né? Uma comparação simples para a gente deduzir essa fórmula automaticamente. Então, vamos lá. Nesse exemplo, podemos achar uma fórmula que estabeleça, né, a relação de interdependência entre a distância e o tempo. Quer dizer que eles estão relacionados, estão correlacionados. Um depende do outro. Então, está aqui, a quilometragem percorrida depende do tempo de viagem. Tá? E o tempo de viagem vai gerar uma quilometragem qualquer. Então, eu coloquei aqui, ó, D, que seria a distância percorrida, é igual a 60 vezes o tempo. Ou seja, a distância percorrida de 240 em função de 60 vezes qual tempo? O 4. A distância percorrida de 360, que está aqui, é igual a 60 vezes quem? O tempo, que é 6. Então, se nós temos agora dos valores, vamos dizer assim, um dos valores de um conjunto, qualquer, ou 1, ou 2, ou 3, qualquer um desses valores, eu consigo atribuir a minha fórmula e descobrir qual que é o valor que vai ser a função dele gerada. Beleza?
Então, pronto. Descobri aqui uma forma. Coloquei uma maneira simples. Um outro exemplo, ó. Esse exemplo 2 está assim. Uma fábrica de água de coco compra um fruto em uma fazenda próxima, onde ele paga 20 centavos por coco. Isso significa que o valor de cada compra efetuada depende da quantidade de cocos comprados. Beleza? Então, ó, o preço gerado depende da quantidade de coco comprado. Se eu comprei um coco, vou pagar 20. Mas se eu comprar 10, eu vou pagar mais. Vou pagar quanto? R$ 2. Se eu comprar 1.000, vou pagar quanto? R$ 200. Então, com isso, eu consegui fazer uma relação. A quantidade paga é em função da quantidade de cocos vendidos. Entendeu? A quantidade paga aqui de R$ 2.000 em função dos 10.000 cocos vendidos. Que é uma fórmula que um relaciona-se ao outro. Então, aqui, ó, repara então, que estão sendo medidas de duas grandezas, a quantidade vendida, né, a quantidade de coco, e o preço. São duas grandezas que estão relacionadas. E que o preço pago depende da quantidade de cocos comprados. Dizemos, nesse caso, que o preço pago, P, é em função da quantidade Q de cocos vendidos. Então, sei que ó, quantidade paga é igual a 0,20 vezes o Q. Tranquilo? Só que, ao trabalharmos agora com função, nós não vamos mais atribuir P, Q, QR, S. Não. Nós vamos atribuir aqueles valores que já foram estudados lá no plano cartesiano. Então, vamos aqui. Aí nós vamos ter que relacionar algumas coisas. Primeiro, nós vamos usar sempre o primeiro conjunto. Nós vamos atribuir a ele, lembra do plano cartesiano, do x e y? O que está no primeiro conjunto, nós vamos atribuir a ele a letra x. O que está já no próximo conjunto, que vai ser o conjunto gerado, vai ser atribuído a letra y. Então, nós vamos falar assim, ó, a função vai ser gerada com x e y, tá bom? Continuamos um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó, definição, então, tá? Que é o básico do básico. Definição. Sejam A e B dois conjuntos. Então, nós temos um conjunto A, que é o primeiro, que seria aqui um conjunto A, e um conjunto B, tá? Não vazios, ou seja, tem que ter valores, não pode ser um conjunto nulo, um conjunto sem nada, é um conjunto com valores. Dizemos que existe F, que é a relação, que é a regra, que associa para cada elemento de X, que é do conjunto A, que gera um elemento apenas para o conjunto B, vai ter uma relação com o conjunto V. Dizemos, nesse caso, que F é uma função de A em B, e é representada da seguinte forma. Então, na definição, talvez lá que a pessoa que vai dar aula amanhã vai falar, ela já vai, pelo jeito, começar com isso. Provavelmente começa com isso. Então, vamos entender aqui. A relação, tá, diz, ó, F quer dizer o valor de A jogado em uma fórmula vai gerar o valor que vai ser o conjunto B. Lembrando que sempre o elemento primeiro de A vai ser o elemento X, vai gerar um elemento de B, que é um elemento Y. Ou seja, esse F, na verdade, aqui, formado, é um par ordenado X e Y. Se é par ordenado, eu posso jogar naquele gráfico do plano cartesiano já estudado anteriormente. Então, eu posso falar que Y, que é a resposta gerada, é em função de x. Opa, quer dizer que ele veio de acordo com o elemento do primeiro conjunto, que era o elemento A. Então, aqui, ó, 20 é em função de 1. Então, y é representado por 20 centavos, é f de 1. Entendeu? Então, aqui, ó, no caso aqui, o valor pago y, aí nós vamos mudar isso aqui. Aí vai ficar y, que é o valor do conjunto B, entendeu? Gerou, em função do valor da quantidade vendida. Y é igual a f de x. Então, quem é o f de x? É a fórmula que eu tinha. Ó. O Q não é o valor de x? Então, o y é igual a
0,20x. Então, pronto. Aqui nós temos a função y em função de x, que é a fórmula que é 0,20. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Quando o y for 200, que é igual a 0,20 vezes quem? Vezes 1.000. Realmente, deu certo. Então, vamos lá. Quando y for igual a 200, o que vai ocorrer? Então, 200 é igual a 0,20 vezes quem? Vezes quem? Quem é o x na onde chegou em 200? É 1.000 vezes 1.000, como se fosse isso. Entendeu? Se eu substituir um valor, eu encontro o outro. Então, por exemplo, eu não sei que é 200. Eu coloco quem que é o y, é igual a 0,20 vezes 1.000. Aí que eu encontro o valor de 200. É como se fosse só uma brincadeira daquele mesmo plano cartesiano que a gente estava fazendo. É aquilo mesmo que nós vamos fazer. Então, só lembrando disso aqui, em vez de usarmos as letras, P, Q e tal, nós vamos usar x para o elemento do primeiro conjunto, que vai dar em função do elemento do segundo conjunto. Tudo bem? Então, aqui, y é igual a f de x, então. E a função a gera b. Outro exemplo agora, exemplo 3. Esse 3 já coloquei a figurazinha embaixo. Então, vamos lá. F é um conjunto N que gera outro conjunto N. Então, tá. Já deu aqui a minha fórmula. Y é igual a 2x. Beleza? Então, tá assim. Nota-se, nesse caso, que a função f relaciona o conjunto dos números naturais. Eu falei, quem que é o conjunto f? Qualquer número natural, que vai gerar qualquer outro número natural do N, que leva um número natural ao seu dobro. Por que é dobro? Porque qualquer número que eu colocar aqui, ó, número 1, 2 vezes 1 é 2, então o y vai ser o dobro, 2. 2 vezes 2 é 4, o y vai ser o dobro, 4. Entendeu? E assim por diante. Então tá aqui, ó. Vou até fazer um exemplo aqui, ó. Então o y é igual, vamos por 2 vezes 1. Quem que é 2 vezes 1? É 2. Então, nesse caso, y é igual a 2. Quem que é 2? É o dobro do valor que eu usei para 1. Então, se o x aqui, vamos lá, o par ordenado gerado seria quem? Ó, o par ordenado gerado. O x que eu substituí aqui foi quem? Foi o 1. 1, vírgula, quem que é o y? 2. Então, nós temos sempre o dobro. Se eu usar agora o x valendo 2, então o y vai ser igual a, 2 vezes 2. Então tá. Quem que é 2 vezes 2? Então pronto. Y, nesse caso, é igual a 4. Quem que é o par ordenado que eu vou ter? O x aqui que eu substituí no lugar do x, ó, que é x. Quem coloquei no x? 2. Quem que eu vou colocar no que virou o y? O dobro. Quem que é o dobro de 2? É 4. Então, deu 2 e 4. Entendeu? Se eu usar o x3, o y vai ser quanto? 6. E assim por diante. Então, é isso que eu lembrei, que eu botei. Em função aqui, ó, y em função de x. Então, y é igual a 2x, é a fórmula. A definição é um pouco complicada, mas na hora de fazer é algo simples. Pode ficar tranquilo. Então, vamos aqui, ó. O conjunto onde estão formados os valores possíveis de x é chamado de domínio da função. Então, vem cá. Valores todos do x eu chamo de domínio. Então, x, que seria o primeiro conjunto, todos os elementos daquele conjunto eu chamo de domínio. Já o elemento que vai ser gerado, que vai ser o resultado, que é o caso do y aqui, ó. Então, eu peguei então o domínio, que é quem? O valor do x, é quem eu substituí no x. O valor gerado como resposta do y é sempre a imagem. Que é a imagem, é aquele que gerou aquela imagem, que é aquele valor representado. Então, o domínio é quem eu posso utilizar no lugar do x. O valor gerado é a imagem. Beleza? Então, isso é o básico do básico para iniciarmos. Continuando. Dizemos ainda que x é a variável independente. Por quê? O y é que vai depender do x. Então, o x é independente. Eu posso usar o valor que eu quiser. O y é que vai depender do x para ter a resposta. Que é o que aconteceu aqui.
O y que teve uma resposta, ele dependeu do valor x que eu substituí. Tá bom? Então, vamos lá. Aí, finalzinho, dizemos, então, que y é a variável dependente, porque, como vimos, depende do x que eu substituí. Exemplo 4. Aqui já coloquei um exemplo já com respostas. Sejam os conjuntos dos números naturais A. Então, já dei quem que é o meu conjunto A. Então, o meu conjunto A eu só posso usar. Quem que é meu A? É o meu domínio. Quem que é meu domínio? 2, 4, 6 e 8, que é quem eu posso substituir no A. E B é meu conjunto o quê? A imagem. É o conjunto que foi gerado. Quem que é a minha imagem? Aqui faltou uma chave, tá? Deixa eu tentar colocar ela aqui. Isso, encaixei a chave. Por que que eu estou colocando aqui chave? Porque minha resposta vai ser dado em pares ordenados. Lembra? Sempre eu coloco a chave, ordenado e assim por diante, que é a solução. Que são conjuntos. Então, os conjuntos estão definidos aqui. Então, tá. Onde f é uma função. É a fórmula, tá, gente? O f é a fórmula que eu faço esse número 2 aqui, do meu domínio, transformar no número 1. O que eu faço para 2 virar 1? Eu posso tirar 1. Beleza. Então, se eu pegar 4 menos 1, não dá 2. Então, não é tirar 1. Ah, peraí. O que está acontecendo? 6 para 3. Não adianta tirar 1. Então, está acontecendo que o valor B, a minha imagem, está sendo sempre a metade do meu domínio. Ah, então descobri minha fórmula. Então, a fórmula é o conjunto A para gerar o conjunto B, que é a função de A em relação a B, vai ser quem? O meu y, que é a resposta que eu vou ter. Lembra sempre, o y é a resposta que eu vou ter. Vai ser quem? O meu domínio, que é o meu 2, tá? Por exemplo, dividido por 2, que chega em 1. Seria o meu domínio, que é o 4, dividido por 2, que chega em 2. Que é meu domínio, ó, tá aqui o 2, que chegou em 1, 4 chegou em 2, e 6 chegou em 3, e 8 chegou em 4. Então, basta lembrar que esse B é a metade. Então, minha função é a fórmula que eu tenho para fazer um chegar no outro. Então, no caso aqui, minha fórmula é y igual a x sobre 2. Cheguei, então, na minha fórmula, a minha função. Então, minha função aqui é y igual a x sobre 2. Então, essa aqui é só uma introdutória básica para a gente ver a aula que vai vir a primeira aula, tá? Eu acho que esse básico aqui é bom para a gente só ter uma relação entre uma coisa e a outra. Então, tá aí. Gente, presta atenção. Tem muitas pessoas que não me entregaram ainda o PET. Tem gente me devendo o PET 1, gente me devendo o PET 2 e o PET 3, poucos me entregaram. Estou esperando, hein? Estou recebendo aqui no Zap mesmo. Tá dando trabalho para mim, mas eu prefiro receber pelo Zap, que eu acho que é mais fácil para vocês. Então, acho que facilitando para vocês, vocês vão acabar me entregando com mais facilidade. Então, me entrega aí, entra no privado, tira a foto, manda a foto para mim do PET 3. Tchau!